Olá e sejam bem-vindos a mais um CLC, mais uma terça-feira, o tempo a correr e as semanas passam umas a correr atrás das outras. Temas para este CLC, temos uma maratona de BTT que aconteceu. Exatamente, foi a Maratona da Esperança, das Esperanças. Exatamente, nós tivemos lá a nossa rena favorita, o Bruno Vieira, que foi a única pessoa que nós fomos a representar a Academia e o Projeto Pedal. Exatamente, um grande beijinho ao Bruno e obrigado por teres ido representar a Academia naquela que foi o arranque do BTT em Portugal. Exatamente. Maratona da Esperança. Que ainda estamos no... Gosto do nome, foi uma coisa organizada tanto quanto sei, assim um bocadinho à pressa, aconteceu em Ceia e só pelo nome acho que era uma coisa para manter isto nos próximos anos, para nos lembrarmos aquilo que todos nós passamos. Também tivemos o arranque do ciclismo de estrada este fim de semana. Também vos vamos pôr a par daquilo que foi o arranque do ciclismo, não que vocês já não saibam, mas porque temos de ter temas para falar. É verdade. E também vamos falar um bocadinho, vamos pôr-vos a par daquilo que está a ser a preparação da Taça Portugal, que vai acontecer já neste fim de semana. Caso não saibas, o Projeto Pedal vai estar presente no arranque da Taça Portugal de XCO já este fim de semana em Melgaço e vamos pôr-vos a par daqueles que são os problemas que estamos a enfrentar. Desafios para basicamente é organização e logística, é não é? verdade Que estamos a... Mas vamos falar um bocadinho disso. Vais sacar da flauta? Não, desta vez não, mas obrigada ao apoio de todos, que pelos vistos vocês gostaram muito. Muitos disseram que eu passei ao lado de uma carreira. Comecei muito novo com a flauta, sempre foi uma paixão minha e talvez com o vosso apoio eu possa voltar e se alguém quiser patrocinar com flautas, está aí o link aí em baixo. É só mandarem para essa morada. É melhor irmos mesmo para a intro antes que saques de um piano, coisa parecida. Vamos para a intro. Aquele sempre obrigado, a sentido de gratidão a todos os patronos que nos têm apoiado todos os meses, ajudam-nos a juntar as migalhinhas do ponto de vista financeiro que nós precisamos para fazer a evolução do CLC para aquele que será um CLC mais interativo, mais dinâmico, mais interessante, com mais conteúdos. Devagarinho nós estamos a chegar lá. Estamos no bom caminho. Obrigado a todos os que já são patronos e obrigado àqueles que se hão de tornar patronos. Ora bem, vamos então falar aqui. O Projeto Pedal vai também ter o arranque da época desportiva com a primeira prova da Taça de Portugal de XCO, que acontece já no próximo fim de semana em Melgaço, não é, Rafael? Exatamente. E neste momento estamos a deparar, partilhar aqui um bocadinho com vocês, parecem coisas perfeitamente normais, mas estamos a deparar com coisas que numa situação normal não seriam problemas. Não, e que agora estão-se a tornar, assim, não são coisas impossíveis de solucionar, tudo se soluciona, mas são pequenos entraves que é, neste momento podemos dizer que o maior problema que nós estamos a encontrar é a alimentação. É que não há restaurantes, nós tentamos ligar às pessoas, as pessoas também não podem fazer mais do que aquilo que é permitido neste momento, não é? Nós, por exemplo, nós vamos no sábado. Exatamente. O almoço está garantido. No domingo. O almoço de sábado está garantido, porque vamos levá-lo já, cada um leva o seu. O jantar de sábado já é um problema. E o almoço de domingo ainda mais problema é. Porque o jantar de sábado, porque é muito complicado, porque os restaurantes fecham. Os restaurantes... A uma hora. Os restaurantes estão a fechar a uma hora. Estão a fechar a uma hora. O hotel onde nós vamos tem a cozinha fechada também. Não podemos cozinhar lá. Vamos ficar em quartos, não podemos cozinhar nos quartos. E o almoço de domingo é capaz de ser o maior problema que estamos a encontrar porque, devido a esta situação toda do Covid, a prova está organizada de uma forma que quem entra, se sair, não volta a entrar. Nós entramos para a chamada Zona Zero, Exato. Supostamente, que é um espaço onde nós entramos uma vez e só podemos sair no final. Exatamente. E isso, numa situação normal, podíamos circular, ir buscar comida, tratar da comida, não havia problema absolutamente nenhum. Isso torna-se complicado, porque nós temos atletas a correr logo às 9 e temos atletas a correr para... o problema nem são esses atletas, são, por exemplo, atletas como eu e o Miguel, que corremos na corrida da tarde, que são às 2h30, ou seja, há ali um conflito de horários que ainda estamos a ver como é que vamos resolver isso. Vou ter que levar fogão
panelinhas. Vai ter que passar por aí. E vão ver o Pedro lá. Mas lá está, não são problemas gigantes, não é? Não são problemas impeditivos de ir, mas que são pequenos entraves que numa situação normal não teríamos qualquer tipo de problema. Exatamente. Entretanto, arrancou o ciclismo nacional na Anadia, não é? Sim. Arrancou no sábado com os sub-23 Exatamente. e no domingo com os elites. É verdade. E nos elites tivemos a vitória absoluta do Luís Mendonça. Luís Mendonça. Eu tenho um vídeo feito com o Luís Mendonça. Sim, por acaso é um atleta que eu tenho um especial carinho, não sei porquê, não sou amigo próximo do Luís, nem nada que se pareça, sou apenas um adepto do Luís, mas acho que o Luís é um atleta, é um daqueles exemplos de atleta que já merecia, que merece muito. Tu ias gostar de ter conhecido o Luís quando fiz a entrevista, quando fiz o trabalho na altura com ele? Não pude estar presente, mas a entrevista está aqui no canal, se chama Projeto Pedal Luís Mendonça, e a entrevista está aqui. O Luís é uma pessoa excepcional, super engraçada. Quando nós fomos à Volta ao Algarve, calhámos de estar no mesmo hotel que é a FAPEL, e tivemos algumas oportunidades de falar com o Luís. E também vi que o Luís é sprinter e come como sprinter. Sim, o Luís é uma vaquinha jeitosa. Mas é um atleta que merece e fiquei feliz por ele ter ganho. É verdade. Depois, vou salientar aqui só o resultado de uma pessoa que também me é especial, que é especial ao Rafael também. Não fez assim nenhum resultado de topo, não foi ao pódio, ok? Mas para mim é sempre especial ver os miúdos, eu gosto de chamar miúdos, quando já não são miúdos, já são homens. Estou a falar do Henrique. O Henrique foi também um dos miúdos que começou, por exemplo, no projeto onde eu também comecei a trabalhar com miúdos. E é interessante ver que, por exemplo, aqui atrasado falamos do João Cruz. E não sei se tu te recordas, uma vez que o Henrique é apenas um ano mais novo que tu, o Henrique era daqueles miúdos também baixinhos, gordinhos. Sim. Não era um caso como o João, não. O Henrique não era obeso, mas era bastante gordo. Era. E assistimos à evolução dele, sempre a ir. Eu lembro quando se o Henrique tiver a ver isto, eu lembro-me, ele levava cadarra e o meu que nem era bom. E depois passou ao contrário, passei ele a chegar, já terminava na minha roda, depois eu é que terminava na roda dele, até que ele saía disparado e eu nunca mais o via. Mas sim, o Henrique é dos meus melhores amigos do ciclismo, e estou com ele desde que comecei, e é um atleta que se tem vindo a esforçar muito nos últimos tempos. Ele é primeiro ano de sub-23, está na União Ciclista da Trofa. Da Trofa, sim. E eu hoje, eu gostei de falar isso porque eu hoje de manhã, ao ver, ele fez uma publicação, aliás, eu vou pôr aqui as fotografias que ele pôs, acho que merece, eu quero pôr. Fez um excelente resultado. Terminou no pelotão, 22º, penso sim, eu. na geral, e na juventude fez ainda melhor. Eu acho que foi um excelente resultado. E eu quero salientar isto porque eu hoje, ao ver as fotografias do Henrique, e se estiveres a ver, Henrique, um grande abraço, e eu senti-me muito orgulhoso. Não é meu filho, mas cresceu contigo, para todos os efeitos, no ciclismo, e eu senti um orgulho enorme por ver um ciclista, porque eu olho para ele é um ciclista. Sim. Eu acho que há muitos casos em que a passagem do BTT para a estrada é um erro, porque vão a pensar só no dinheiro que não há no BTT, não é? Que na estrada é pouco, mas é mais do que há no BTT. Exatamente. Mas eu acho que no caso do Henrique foi a passagem ideal. Eu acho que ele era muito bom no BTT, ele que se calhar se estivesse agora no BTT conseguia alguns resultados, se aplicasse desta forma que se aplica ao ciclismo de estrada, mas ele sempre foi alguém que sempre mostrou mais paixão pelo ciclismo de estrada. E acho que o perfil dele é muito mais de ciclista de estrada, é alto, é magro, e acho que é muito mais ciclista de estrada. E ele chegar-se assim à primeira Taça Portugal, primeiro ano de sub-23, e fazer um lugar destes, sim. Eu acho que ele, se ele apontar o pico de forma para uma prova importante como um campeonato nacional, não sei, é capaz de... lá está, é claro que há muitas variáveis no ciclismo, e da mesma maneira que ele aponta o pico de forma para um dia, muitos outros também vão apontar para aquele dia, não é? Mas eu acho que o Henrique ainda tem muito para crescer no ciclismo, e quem sabe, e eu já falei isto contigo, eu acho que o Henrique vai ser um atleta que vai conseguir integrar o pelotão profissional. Eu gostava imenso aquele orgulho de quem
Não sei se foi eu que fiz parte do percurso dele, foi ele que fez parte do meu, acho que fizemos ambos, e eu tenho um orgulho especial e senti isso ao ver as fotografias do Henrique hoje, e por isso é que eu gostei de falar aqui um bocadinho. Para mim é uma pessoa especial, e portanto ter dedicado aqui este bocadinho do CLC e um bocadinho de carinho também. Eu gostava de ver o Henrique assinar um contrato profissional, eu sei que era o sonho dele. Eu sei que é o sonho dele. É o sonho de qualquer um que lá está, não é? É, exatamente. E era também ainda mais um motivo de orgulho, mas só o facto de ele ter chegado aqui a mim pá, sinto mesmo muito orgulho no Henrique. E é tudo, vamos passar às questões dos nossos... Exatamente, vamos passar às vossas questões. Desde já obrigado a todos que têm colocado as questões todas as semanas. Se tens uma questão e queres ver respondida aqui por dois gajos com alguma experiência... acho que não somos especialistas em sabes, nada. Agora eu lembrei-me... Somos apenas comentadores. Sabes que agora lembrei-me aqui de falarmos de uma outra coisa, é que voltou a haver XCO, também em Itália, e desta vez o Nino voltou a fazer segundo, mas quem ficou à frente foi o Sink. O André Sink. É verdade, eu por acaso não vi a corrida, porque eu nem sei se essas corridas são transmitidas. Devem ser transmitidas, mas eu por acaso Mas eu achei só curioso, desta vez Nino volta a fazer segundo, ou seja... forte no segundo lugar. E lá está, é ano olímpico. Acho que ele está a preparar um estouro jeitoso para os Jogos Olímpicos. É complicado, é ano olímpico. Nós vimos o Avancini muito forte nesta primeira corrida. Nesta segunda, nem sei que lugar é que ele fez. Não sei, é ano olímpico. Temos o suspeito do costume que está na estrada, porque ainda não pegou na bicicleta de BTT. E não sei, temos que esperar para ver. Estou muito ansioso por estes Jogos Olímpicos. E vamos passar para as nossas questões habituais. Hoje, se calhar, como foi há pouco tempo sobre ciclismo, temos um bocadinho mais para falar e para dedicar aqui às nossas perguntas. E, portanto, vamos começar. Olha, e Rafael, vamos começar precisamente pelos patronos. Vou começar aqui a meter os patronos quando nos fazem questões, colocar aqui todos à frente. E temos o Luís Gomes, que nos coloca: boa noite, Pedro e Rafael. Deduzo que não seja do conhecimento de ambos, mas tratando de uma notícia muito relevante para o BTT, penso que seja um bom tema para um CLC. Carbon Team, a primeira indústria a sério no fabrico de quadros em carbono de alta gama e em Portugal. Unidade fabril com 9.000 metros quadrados e com possibilidade de expansão de 7.000 metros quadrados, já com um quadro testado HT. O que pensam disto? Será que a Europa vai acordar para a dependência enorme do mercado asiático? Espero que sim. Luís, obrigado pela tua questão, obrigado por seres patrono e por nos apoiares. E eu já sabia desta necessidade, porque contacto com aqui alguns fabricantes, desta necessidade da Europa assumir o controle da fabricação dos quadros de carbono já pelo menos há 5 anos, que eu me recordo já pelo menos há 5 anos. É fantástico, é absolutamente fantástico, até que gaguejei, saber que é Portugal que está nesta frente. E eu adorava, por acaso já tentei encontrar aqui o contacto do pessoal da Carbon Team, porque eu adorava trazer-vos aqui um quadro deles. Adorava, se algum de vocês desse lado tiver algum contacto ou alguma ajuda que nos possa dar, eu acho que era interessante nós conseguirmos mostrar um bocadinho mais disto que é que nós estamos aqui a produzir. Sim. Acho que visto que são os primeiros, aqui como o Luís diz, acho que seria interessante nós trazermos um produto português, não é? Fabricado em Portugal, carbono 100% fabricado em Portugal, e sim, eu acredito que isto é o próximo passo. Nós, presumo que também seja uma marca portuguesa, não é? Carbon Team é uma empresa portuguesa, sim, como tantas outras que há aqui. Mas tu encontraste alguma coisa, Instagrams ou assim? Não tenho nada, são só fábricas, vão fabricar para outros, como tantas outras fábricas, okay. Como tantas outras fábricas que há. O objetivo desta Carbon Team é fabricar para outras marcas, não é fabricar o quadro deles. Neste momento, aquilo que eu consegui saber é que eles estão a fabricar este quadro como forma de formar os funcionários, porque o trabalho em carbono é um trabalho extremamente especializado, mão de obra muito, muito especializada. São literalmente centenas de pequenas peças que formam todo um quadro que têm de ser bem colocadas, as orientações, os cortes. Isto é um verdadeiro puzzle. Não é trabalho barato, como as pessoas muitas vezes pensam. Se é chinês, os quadros são na China, é barato. Não, a mão de obra é mesmo muito, muito especializada. E esta tem sido uma das lutas de passar isso para a Europa. Neste momento, segundo soube, eles estão a fazer precisamente essa formação e vão muito em breve começar a fabricar quadros para outras marcas, como outras marcas. Nós temos essencialmente duas grandes marcas que fabricam para os outros, que é a Giant e a Mérida, que são os principais fabricantes de quadros de carbono a nível mundial, e este será mais um player aqui, mais uma pessoa a trabalhar, neste caso não é uma pessoa, neste caso é mais um agente. E eu acho absolutamente fantástico. E Luís, obrigado pela tua questão. Pedro Ferreira:
Boas, tenho uma questão. Se compararmos HT de XC, uma bicicleta de carbono bem equipada, ou uma de alumínio com geometria XC, também bem equipada, qual será as diferenças entre ambas a nível da prestação nas provas? Valores à parte. Esta é uma grande dúvida que me remói a cabeça, pois existem boas bicicletas com geometria de XC e bem equipadas, mas só vejo a malta a ir para o carbono. Cumprimentos para os dois. Ó Pedro, porque realmente a tendência agora é o carbono, mas por exemplo, na estrada há quadros de alumínio que são bem mais leves do que o carbono. Mas o carbono permite outro tipo de construções, como consegue-se trabalhar, por exemplo, flexibilidade no carbono no sítio onde querem, a maneira como se consegue trabalhar o carbono em termos de modelos também vai por aí para onde querem. A questão que tu colocas é uma questão que é sempre pertinente, que é, em termos de prestação em competição, não tem tanto a ver com o material, tem a ver com o atleta a quem tu entregas a bicicleta. Sim, mas o material também tem muita importância, não é? Porque, por exemplo, Tu ainda há relativamente pouco tempo, a Specialized pôs, deixa-me ver como é que se chama a bicicleta, pôs uma bicicleta de alumínio no Sagan, para tentar relançar, ok? E ele fez segundo. Não ganhou como era... Está a falar de XC, não está a falar Sim, de mas eu estou a falar da diferença de materiais. Mas nós estamos a falar de XC, e uma coisa é alumínio na estrada, outra coisa é alumínio no BTT. Pronto, eu acredito que uma boa bicicleta de alumínio nas mãos do atleta certo ia fazer exatamente o mesmo lugar no pódio. Não sei, só vendo. Nuno RPM, qual a vossa opinião sobre o treino polarizado? Ora bem, para quem não sabe o que é o treino polarizado, aqui uma breve descrição. O treino polarizado é treino ou em alta intensidade ou em baixa intensidade, sem aquela intensidade média. Qual é a nossa opinião? Rafael, qual é a tua opinião? Eu acho que esse tipo de treinos, por exemplo, nas semanas pré-competitivas, será... Mas de uma forma geral. E eras capaz de fazer um plano de treino só com isto? Não. Porquê? Porque tu trabalhas no XCO e o XCO 80% do treino é glicolítico. É acima do limiar anaeróbio. Portanto, qual é a nossa opinião? Depende do estilo de trabalho. Depende, obviamente... Para semanas pré-competitivas, sim, aplica-se muito este tipo de treino. De séries e... Repara uma coisa, Nuno. O treino polarizado não pressupõe intensidades glicolíticas, ok? À base de glicogênio, porque é uma intensidade média elevada. E aqui estamos a falar, o treino polarizado entende-se como um treino aeróbio e fosfogénico, com sprints. Sendo, por exemplo, no XCO, os trabalhos mais recentes indicam-nos que 80% de uma prova de XCO é realizada acima do limiar anaeróbio. Ou seja, se nós não estimularmos a criação de reservas glicogénicas e a utilização do glicogênio, se nós não estimularmos esse tipo de trabalho, ele não vai acontecer, ok? E no treino polarizado nós não estimulamos esse tipo de trabalho. Portanto, depende do que é que nós temos de trabalhar, depende disso. É sempre aquela velha máxima do treino, que é o depende. Vamos fazer aqui uma coisa diferente. Rafael, passa para aqui e lês tu a partir de agora. Sou sempre eu a ler. Vamos ter o Rafael a ler as perguntas. E eu troco do lado. Vai, manda-te. Tenho notado uma presença cada vez mais significativa de atletas portugueses de BTT nas provas lá fora. Talvez essa forte presença já existisse, mas como só comecei a acompanhar ciclismo a sério há cerca de 8 anos e ainda desconheço muita coisa neste mundo, nunca reparei. Acham que a presença dos nossos atletas além fronteiras é benéfico para aumentar o nível competitivo cá dentro? Sim, logicamente. Sim, obviamente que sim. Porque o nível cá dentro é muito baixo. Então nós temos que pôr os nossos melhores atletas a correr lá fora para correrem ao nível daquilo que realmente acontece lá fora. Porque se estiverem sempre cá dentro, há sempre aquela coisa que é, se eu só disputar contigo, eu vou evoluir ao nível daquilo que nós estamos os dois. Havendo mais nível, primeiro vai haver uma filtragem, não é? Vai haver ou seja, ou tenho capacidade ou não tenho capacidade, e aqueles que têm capacidade são puxados para evoluir cada vez mais. E mesmo de visibilidade é muito importante, porque nós temos o exemplo, por exemplo, vou dar aqui de Espanha. Espanha tem, nós temos a fazer a conta outro dia, Espanha tem 4 equipas profissionais. Fizemos contas, são 6 equipas profissionais de BTT. Pronto, era 4 ou 6. 6 equipas profissionais e nós vemos a diferença de uma prova, por exemplo, de uma Taça Portugal aqui em Portugal e de uma Taça de Espanha. O nível é completamente diferente, a própria organização das provas, o público, é tudo diferente. Eles vivem lá o ciclismo de uma maneira completamente diferente. Porquê? Porque tem muitos atletas a correr lá fora. O ciclismo é muito visto em Espanha e tem muita visibilidade. Eu acho que falta muito isso a Portugal, mandar os atletas lá para fora, deixá-los crescer lá fora, e infelizmente
não estará para mudar. Brevemente, talvez um dia com o projeto pedal, quando tivermos possibilidade de ter a nossa própria equipa, sim, nós teremos muitos mais atletas a correr lá fora, mas E para isso já é engraçado que... não está a mudar, nem tendo para mudar. E acho que é uma coisa, é um ciclo, é uma roda. Ao conseguirmos pôr pessoas a correr lá fora, se nós conseguimos investidores que nos ajudem a alavancar esse projeto, nós ao pomos atletas lá fora, vamos conseguir melhorar o trabalho daqueles que estão cá dentro também. É um ciclo isto, Rafael. E ainda temos outra. Quais são, na vossa perspectiva, os aspectos mais importantes a melhorar ou a ter em conta fora da bicicleta, em termos de alimentação, prática de outros desportos, etc., para o desempenho e conforto nas pedaladas serem os melhores? Agora, eu fico aqui na dúvida, isto é relativo, por exemplo, a competição ou lazer? Eu fico na dúvida, porque se é relativo a competição, tudo é importante, um atleta está sempre a competir. Quando dorme, quando come... Quando está a treinar, está sempre a competir e não pode descurar absolutamente em nada. Obviamente que pode comer uns gelados, pode comer ali, pode variar um bocadinho, mas tem que ter sempre em conta que são aspectos mesmo muito importantes. A alimentação, o descanso, as sessões de treino que está a levar avante. Se é na perspectiva do lazer, eu acho que quanto mais variada for a atividade, melhor. Sim, concordo plenamente. Eu, em termos competitivos, valorizo muito a alimentação e o descanso. Com descanso, por exemplo, digo que pode ser específico de horas de sono. Agora, para uma perspectiva mais de, lá está, de lazer, ou mesmo de competição, mas não tão competitiva, acho que praticar outros desportos é ótimo. E lá está, mas manter sempre um estilo de vida saudável. Aspectos como a alimentação e o descanso têm que estar sempre presentes. O Clayton pergunta-nos: com o retorno das competições nacionais, para quem nunca participou numa prova de XCO, indicariam iniciar por provas regionais? Está previsto o retorno delas também? Ou o importante é meter a cara e participar de qualquer prova que seja possível para ganhar experiência? Penso que em uma prova nacional participar sozinho e a primeira vez pode ser algo um bocado intimidador. Lá está, eu aqui vou pegar nesta pergunta pela parte final, porque é muito importante esclarecer a algumas pessoas que para participar numa prova, aqui o Clayton diz nacional, seja ela Taça Portugal ou Campeonato Nacional, é preciso ser atleta federado. Isto que é preciso estar... Federado queres dizer tu com ter licença de competição? Sim, tem que ter licença de atleta. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode participar. Nas provas regionais já é qualquer um, já se podem inscrever mas do ponto de vista de perspectiva, eu acho que o Clayton está a perguntar isso mais numa questão da experiência. Se tu recomendavas uma pessoa que nunca participou meter-se logo numa prova de caráter nacional? Não, se calhar começar pelas regionais. Agora, por exemplo, o Clayton está a perguntar, por exemplo, num ano como este, onde não há qualquer tipo de previsão para as provas regionais, se meter numa prova a nível nacional... Eu esperava. Pois, eu também já conversei com o Clayton sobre isto e... esperava, eu acredito que em 2022 já teremos um ano mais razoável, mais normal, espero eu, porque vamos ver uma coisa, atingindo-se a chamada imunidade de grupo, que é o que toda a gente está atrás. Qual é depois a desculpa para nós continuarmos nisto? Pois, está bem. Começar por aquelas provas da Vila, como o Vila do Conde, Campeonato da Maia. Eu acho que esse tipo de provas era o ideal para quem nunca competiu em XCO, para começar a experimentar. Começar numa prova regional do Porto, regional do Minho. Eu acho que aí já requer alguma experiência, ou então participar, por exemplo, nas... Como é que se chamava aquilo? Nos Open, não é Open, é na promoção, para experimentar. Sim, exato. Pronto, resumindo aqui, se calhar começar por uma prova a nível regional seria o melhor para começar a ganhar o bichinho da competição e depois sim passar para uma prova a nível nacional, que é outro ambiente, é muito diferente daquilo que são as provas regionais, bastante diferente. E pronto, eu acho que sim, deve ser esse o caminho. Pergunta 2. Hoje vemos uma pequena revolução nas rodas, com rodas de XC com 30 mm internos. Com 30 mm internos. Estou inclinado em umas rodas com 27 mm internos, 33 externos. Atualmente tenho 25, 29 e são bem pesadas. Por isso a vontade de trocar. Mas aproveito, claro, para adequar já ao que está a evoluir.
Me parece uma boa opção, visto que 30mm internos me parece demasiado para XC. Pensam que é uma boa altura para uma compra dessas ou seria melhor aguardar, pois possivelmente muito ainda está por mudar? É assim, eu acho que nesta altura as lojas nem têm nada para vender, não? Está muito complicado. Eu ando há uns dias para fazer um vídeo sobre isso, porque eu a semana passada, vou-vos agora fazer aqui um desabafo, eu a semana passada desisti de trocar de bicicleta este ano. Eu e o Rafael andávamos a ver a possibilidade de trocarmos de bicicleta este ano, e eu a semana passada enterrei a ideia, por completo. Meus caros, isto estava só para uma conversa. Em relação à questão específica do aro, a tendência é os 30mm. Eu já me passaram artigos pela mão, artigos científicos, já existem estudos em que mostram que, efetivamente, os aros de 30mm comparado com 25mm, os 30 são mais rápidos, mas isto tem a ver com o facto do pneu ser mais largo, dá mais tração, permite entrar nas curvas com mais velocidade por aí fora. E eu, por acaso, estou curioso para ver como é que vai ser o sentido da coisa. E eu acredito, eu já cheguei a andar com pneus 1,85, Rafael, na altura das 26, o pessoal dizia, não, isto vai ficar cada vez mais fino. Pneus, estou a falar os pneus, sim. 1,85. E os pneus que estão a utilizar agora em termos de competição são pneus 2,45, que é uma coisa medonha para estes aros de 30mm. Cleiton, se calhar eu apostava nos 30mm, sem pudor, eu neste momento comprava umas rodas de 30mm, sem qualquer problema. Se achares melhor esperar um bocado, também não perdes nada. Espera pelo final do ano para ver o que é que vai haver de diferenças. Fábio Araújo, Pedro e Rafael, o que acham dos punhos da Icon? Eu não acho nada. Tu achas alguma coisa? Pois, também nem sei quais são. Pois, não pesquisei. Nós usamos punhos de silicone no BTT. Vais pesquisar, Rafael? Só ver aqui. Só um segundo, o Rafael vai pesquisar rápido. Não faço a mínima ideia. Pois, nem eu. Mas pronto, não encontrei aqui a pesquisar, mas se forem do género Easy Grip, sim, nós usamos muito e achamos que é o melhor para o XCO e para o BTT em geral, tirando pronto, algumas vertentes que se calhar outro tipo de punhos é melhor. Mas sim, para o que nós usamos, Easy Grip é o melhor. Não encontramos Icon, portanto, na pesquisa. Paulo Silva. No BTT a maior parte do tempo a pedalar é em subidas, por isso seria melhor um prato de 30 dentes, mesmo depois em linha reta perdendo velocidade de ponta, ou fica-se pelo 32? A diferença seria significativa? Paulo, de 30 para 32 não vale a pena gastar dinheiro, não vais sentir diferença nenhuma. Eu tenho um trabalho feito aqui no canal, precisamente pesquisares que eu ajudo o pessoal a perceber qual é os andamentos e como é que deves escolher o prato da frente, tendo em conta o terreno que tu precisas. De qualquer das formas, só consegues chegar a este tipo de conclusão se analisares as tuas últimas 10 voltas. E há uma coisa que eu passo a vida aqui a falar. Nós, muitas das vezes, temos a ideia de andar num terreno e estamos a preparar a bicicleta para outro completamente diferente. Por exemplo, quando nós estamos a querer a meter um prato 34 ou 36, obviamente que depende onde é que nós vamos rolar, porque depois chegas ali ao Gerês com um prato 36 e morres. E depois também tem a ver com quanto tempo é que tu vais rolar, porque tu até aguentas bem, por exemplo, um prato 36 numa prova de XCO, porque dura-te 1h20, mas se fores fazer uma maratona de 4 horas ou 8 horas, com 2 ou 3 mil de acumulado, se calhar faleces. Portanto, mas também a diferença de prato 30 para prato 32 não gastes dinheiro, porque não vais notar absolutamente nada. Cristiano Agri. Tenho muitas dores nos pés, mas eu não uso sapatos de BTT porque a minha família diz que sou muito novo para utilizar sapatos. O que eu faço? Abraço. A sola é muito mole, a sola das sapatilhas que estás a utilizar é demasiado mole, o sapato vinca no sapato, dobra-se todo no pedal, dobra-se todo para baixo no pedal e é por isso que está a magoar, jovem. O que é que eu posso fazer? Por exemplo, uns sapatos mais firmes, aqueles rasos uma sapatilha com uma sola muito mais dura. O pedal também pode não ser indicado. E eu aqui optava mais plataforma, eu optava aqui sempre mais largos se calhar, né? Sim, mas para assentar melhor o pé. Um pedal de plataforma mais largo, bom pedal. Os pedais de BMX são muito bons, são largos. Sim. E seguram bem o pé. Um bom pedal de BMX com uma plataforma generosa ia ajudar imenso. E não deixa de ser uma sapatilha, podes continuar a utilizar sapatilhas, mas utilizar as que tiverem a sola mais dura. Luís Dias. Vale a pena fazer um bike fit estático na impossibilidade de não haver na minha área de residência uma loja oficina que faça um bike fit dinâmico? O estático no valor de 40 a 50 euros. Ora bem, isso depende sempre do pessoal. Como é que eu ia colocar? Reparem, eu neste momento
acumulo mais de 10 mil horas de bike fit durante a minha vida toda. Eu quase que vejo alguém pedalar sem ligar o sistema e já começo a perceber quais são as correções. Obviamente depois o sistema dá uma precisão completamente diferente. Isto depende muito da pessoa que está a avaliar. É melhor alguma coisa que nada. Agora, a relação custo-benefício... Epá, Luís, só tu é que podes dizer, sinceramente, eu não conheço a pessoa que supostamente estás a recorrer, portanto eu não posso opinar sobre isto, porque tu podes até estar a fazer um bike fit de 150 euros e sair dali uma grande bosta porque a pessoa não sabe o que é que está a fazer, e podes pagar 20 euros por um bike fit e ser um gajo cheio de experiência que realmente perceba de anatomofisiologia e de movimento e tudo mais e te ajuda imenso. Portanto, eu acho que às vezes o valor pedido é muito, muito relativo. Firmino Soares. Aconselham algum pneu ou marca para roda 29 × 2.2 a ser exclusivamente usado em rolo? Obrigado e um abraço aos dois. Para o slick. É o melhor que tu podes fazer, um pneu slick para aquilo que tu queres, Firmino. É um pneu slick, porque senão a vizinhança põe-te fora de casa. Eu comprava aqueles pneus, peço desculpa, da Taxi, por exemplo, azuis, específicos para rolo. Há muita gente que usa isso. Ou até um pneu de estrada perfeitamente normal e barato. Na Decathlon vendiam uns pneus da Michelin a 10 euros o par, ou assim qualquer coisa. Quanto mais dura for a borracha, e neste caso foleira, mais o pneu vai durar, digo eu. André Canuto. Tenho ouvido vários comentários, não no canal, mas de uma forma geral, a desvalorizar os equipamentos da Decathlon. Acham que isto acontece por desconhecimento da marca e da qualidade dos produtos, ou pela típica arrogância tuga de só olhar para as grandes marcas e se é caro é melhor? Digo isto porque tenho muitos artigos da marca Decathlon, incluindo bicicleta de estrada, que o ano passado me levou ao pódio do regional de rampa e ao top 10 dos nacionais de crono e rampa, já para não falar que a qualidade tem vindo a aumentar de forma incrível. Eu vou buscar uma coisa para responder a esta. André, eu tinha lido esta pergunta durante a semana e nem de propósito encontrei aqui um post na página BTT Portugal, e já agora aproveito para vos dizer, se vocês às vezes tiverem tardes entediantes e quiserem rir um bocadinho, passem aqui no BTT Portugal, porque há lá questões que são hilariantes, com o Bruno Nogueira, com a Nilton, com a Carapuça, e às vezes não sei se as pessoas escrevem aquilo porque estão sozinhas em casa e querem conversar, ou se são perguntas honestas. Mas vamos aqui à tua questão. Não sou mecânico nem percebo nada de bicicletas, mas percebo alguma coisa de persistência e força de vontade. Foi com esta bicicleta da Decathlon que perdi 18 kg em 4 meses. Pedalei cerca de 10 mil km com ela e tornei uma pessoa mais saudável com ela. E vou-me ficar por aqui. Foi um tal de Diogo Caramujo que publicou isto na tal página. E aquilo que eu quero dizer com isto é: as bicicletas valem aquilo que nós fazemos com elas. A Decathlon é um dos maiores fabricantes de bicicletas do mundo. Se não estou em erro, fabricam 1 milhão de quadros só em Portugal. Fazem desenvolvimento. De vez em quando lançam bicicletas numeradas. São exercícios de tecnologia só para mostrarem que também eles são capazes de desenvolver bicicletas ao mais alto nível. Não o fazem porque não querem. Não o fazem porque a Decathlon, o foco da Decathlon, é o praticante não especialista. É o praticante de entrada no desporto. Eles querem vender para massas e não para nichos de mercado. Contrariamente àquilo que se pode pensar, o cliente que compra bicicletas de marcas reputadas é um cliente de nicho de mercado. Não é o cliente da grande massa. Muitas vezes chamam bicicletas de supermercado, às bicicletas da Decathlon, mas a verdade é que eles financeiramente estão à frente de muitas marcas, que há pessoas que acham que são líderes financeiros de alguma coisa e não são. E a Decathlon está a entrar agora no carbono e tudo, no BTT, por exemplo. Já tinha a bicicleta de estrada deles. A bicicleta, a G2R, viva! A G2R é a marca de desenvolvimento da Decathlon, com a Van Rysel. Têm especialistas em todos os lugares. Eu não vejo que a Decathlon não tenha qualidade. Eu soube recentemente que, por exemplo, a próxima tecnologia de quadros, quem a está a estudar e a desenvolver é a Decathlon, são quadros impressos. Eu li alguns sobre isto. E eu vejo que a Decathlon tem um poderio financeiro que, se quisesse entrar no mercado das bicicletas topo de gama, nas bicicletas de 10 mil euros,
entrava, comprava aí uma marca qualquer, entrava e ponto final. Sim, é isso, lá está, nós Decathlon, pronto, não utilizamos bicicletas propriamente ditas, não é? Mas utilizamos mas eu não tinha problema nenhum de gasto. Não gasto rápido. Não tinha problema nenhum em utilizar uma bicicleta da Decathlon uns anos em competição. Nenhum. Discutível. Nuno Pereira. Tenho 17 anos, treino com regularidade e tenho uma boa alimentação. Já consegui alcançar uma frequência cardíaca mínima de 43 batimentos por minuto, medido com o sensor da Garmin logo ao acordar. E 197 de máxima. Pela vossa experiência, pode ser considerado bradicardia? Ou estou mais ou menos dentro dos valores normais para a idade? Estou a perguntar isto, pois li sobre exemplo do Vítor Gamito. PS, a frequência cardíaca em repouso ronda aos 50 batimentos por minuto. É como eu. E tenho 42 anos e ainda dou 200 batimentos por minuto. Faz um exame médico. Não estou a dizer para fazer porque tens algum problema, que eu não vejo aqui absolutamente problema nenhum. Houve no passado casos, e segundo eu sei também o caso de Vítor Gamito foi um deles, em que foi considerado necessário afastar-se do desporto e depois percebeu que não é que tenha sido um erro médico, foi um excesso de zelo do médico. Não vejo absolutamente nada de anormal nisso. Pratica desporto, desde que sentas bem e o médico diga que está tudo bem, pratica desporto. Uma coisa importante quando se trata de questões de ritmo cardíaco, é importante que trates disto com um médico de medicina desportiva, porque os médicos de medicina geral, por norma, não são os melhores conselheiros do desporto. Isto porque falta-lhes ali alguma informação específica da medicina desportiva. E, portanto, se tiveres dúvidas, ninguém melhor do que um médico, e não é aqui dois tansos que vão entrar aqui no campo da medicina, porque é melhor não meter a foice em seara alheia, certo? Não, é isso. E foi esta a última pergunta de hoje. E pronto. E ficamos por aqui, Rafael? Ficamos por aqui. Está feito. Está feito? Vais tu editar isto? Não. Então? És tu. Então agora vou ficar aqui a editar isto noite dentro? Pois. Pronto. Assim que funciona. E com esta bomba ficamos por aqui. Like, comenta, subscreve e nós voltamos na próxima terça-feira com muitas novidades sobre o que, Rafael? Sobre o que acontecer durante a semana, sobre a prova do fim de semana. Basicamente vamos falar-vos um bocadinho sobre aquilo que foi a prova o arranque da Taça Portugal. E pronto. E fica, na próxima vamos fazer aqui um live através do Instagram para recebermos algumas questões sobre o que se passou em Melgaço ou o que vocês quiserem. Fica o compromisso? Fica. Nós por hoje fomos.